Isso aí, pessoas! Estamos aqui de novo pagando promessa. Eu na sala de aula tinha dito que ia fazer alguns exercícios para vocês sobre resistores e, na verdade, como é que eu fazia para trabalhar com os circuitos envolvendo resistores, trabalhar com as associações de resistores, associação em série, associação em paralelo e curtos-circuitos quando eles aparecerem. E eu escolhi alguns exercícios da apostila de vocês para poder resolver, só que tem um detalhe: eu não vou ficar fazendo um monte de conta, eu vou ensinar você a pensar sobre o circuito e identificar as coisas que aparecem. Então vamos começar a resolver com esses exercícios que coloquei aqui no quadro, 3 que eu já desenhei antecipadamente. Olha só, começando pelo primeiro deles, que é o exercício número 4.2 da Física 2C, da sua apostila volume 2, a Física C. Exercício segundo, o exercício do Enem. O exercício diz o seguinte: você tem essas associações de lâmpadas aqui, e eu quero saber quais as 3 lâmpadas que brilham da mesma forma, que brilham com a mesma intensidade. Antes de mais nada, eu tenho que pôr na cabeça que lâmpada é resistor. Outra coisa, o que vai definir se a lâmpada brilha mais ou brilha menos é a intensidade da corrente que passa nela. Para 3 lâmpadas brilharem da mesma forma, a corrente elétrica que as percorre deverá ter a mesma intensidade. E para eu poder saber onde é que eu tenho a mesma intensidade, nós vamos fazer o seguinte: vamos tentar ver aqui o que acontece com a associação dos resistores. Observando esse 7 e 8, você nota que os dois devem estar associados em série. A mesma corrente deve estar passando, né? Eles estão aqui em série, esse. Se cada um valer R e R vai dar 2R. Esses dois aqui, ó, 5 e 6, também estão em série. Esses 5 e 6, R e R vai dar 2R também. 2R desse, 2R desse. Esses dois com esses dois estão em paralelo. E 2 resistores de 2R em paralelo, 2R e 2R, a resistência equivalente vai dar R, porque tem que dividir por 2, né? Então, esses dois aqui, ó, esses 4, esses dois com esses dois, vai dar uma equivalente total aqui, se eu pegar o conjunto todo, de apenas R. Esse R total aqui, com esse aqui, ó, também vai estar em série. Por quê? A corrente elétrica que veio aqui é a mesma que se divide nas associações seguintes. A corrente que veio para cá se dividiu aqui. Então, quando eu pego toda essa associação aqui, ela contém a corrente que está passando aqui, é a mesma. Logo, eu posso dizer que isso aqui deve estar em série com isso. E R daqui com R daqui, todo esse conjuntão aqui, que agora eu pego por fora, R com R que eu já tinha, vai dar 2R. Ok? Agora, retornando para entender bem. Esses dois, série, 2R. Esses dois, série, 2R. Esses dois com esses dois, 2R com 2R, dá R. Esse R com esse outro R de fora estão em série também e vai dar 2Rs. 2Rs que eu tenho aqui, com esses 2Rs aqui, eu teria R novamente, mas não preciso disso. Olha o que vai acontecer. A corrente elétrica vai sair daqui e vai chegar aqui e quando chegar aqui ela vai dividir e para cá vai vir o que nós chamaremos de I1 e aqui o que chamaremos de 2. A corrente que vem para cá vem para abastecer 2R. A corrente que vai para lá vai para abastecer tudo isso aqui, que também vale 2R. Ou seja, a corrente que vem para cá abastece a mesma resistência que a corrente que foi para lá. 2R é tudo isso, 2R é aqui. Ou seja, a corrente que eu tenho I1 e I2 tem a mesma intensidade, porque as resistências tem o mesmo valor dos dois pontos. Ou seja, a lâmpada 4, a lâmpada 2 e a lâmpada 3, que são percorridas por I1 e I2, devem brilhar da mesma forma. Brilham iguais as lâmpadas L2, L3 e L4. Essa lâmpada já não brilha igual mais, porque a corrente quando sai daqui vai redividir, daí essas daqui vão ter brilhos diferentes. Entretanto, aquelas 3 primeiras, 4, 2 e 3,
brilharão com a mesma intensidade, ok? Muito bem, vamos para o exercício número 410 da Física 2C, aula 4 novamente, continuando, tá? O exercício 410, ele pede para que nós possamos calcular qual é o valor da corrente elétrica total que vai percorrer aqui o circuito, a corrente total. Para eu saber a corrente total, eu vou usar a equação mais batida que tem, U igual a R vezes I. Como eu tenho, sempre vou usar ela, vou escrever aqui inclusive, tá? U igual a R vezes I. Como eu tenho uma associação em paralelo desses três, olha só o que eu vou fazer. A diferença de potencial entre A e B é 9 volts. Por ser paralelo, para tudo é 9. Só para esse é 9. Só para esse é 9. Só para esse é 9. Em paralelo, a voltagem não divide, a voltagem é igual para todos eles. Então, se aqui eu tenho 9 volts abastecendo com 10 ohms, se eu aplicar a equaçãozinha U igual a R vezes I, vou fazer só para isso, tá? U igual a R vezes I vai dar 9 igual a 10I, dá um I que é igual a 0,9 amperes. Muito bem? Aqui eu vou encontrar 0,9 amperes de corrente elétrica, chamaremos de 1. Se eu fizer a mesma conta aqui eu vou ter quantos volts? 9. A resistência é 15. Então, eu vou pegar e aplicar a mesma equação. U, 9 igual a R, 15 vezes I. Poderei dizer então que o I é igual a 9 sobre 15, que dá 0,6 amperes. A corrente aqui é 9 sobre 15, 0,6 amperes. Lá embaixo eu também tenho 9 volts, porque é uma associação em paralelo. Então a corrente aqui, ó, que vai passar aqui, quanto vale? Basta usar U igual a R vezes I. O U é 9, o R é 30 e o I, eu vou descobrir. I é igual a 9 por 30, que vai dar 0,3 amperes. Aqui 0,3 amperes, aqui 0,6 amperes, lá em cima 0,9 amperes. A corrente total, o I total, deverá ser igual à soma das três correntes que eu tenho. Ou seja, 0,9 mais 0,6 e mais 0,3. O I total vai dar 1,8 amperes. E é 0,9 mais 0,6 mais 0,3. Essa é a corrente total. Um outro jeito de resolver seria o seguinte: eu achava a resistência equivalente desse, dizendo que 1 sobre R é igual a 1 sobre 10, mais 1 sobre 15, mais 1 sobre 30. Achava a resistência equivalente para toda a associação e aplicava U igual a R vezes I para o conjunto, tá? Usando os 9 volts. Eu achava direto 1,8. Achei mais interessante mostrar por pedaços para você perceber que a voltagem é a mesma, que a corrente se divide, enfim, as propriedades da associação em paralelo, todas mostradas num só exercício. Agora, não muito diferente disso, o exercício número 411 da apostila, o seguinte, ele fala sobre uma associação de resistores, ele dá algumas incógnitas. No seu desenho, as incógnitas estão mostradas. Ele quer saber o I e ele quer saber também esse R. Olha como eu vou partir. E agora eu vou deixar de fazer a continha direto toda hora, tá? Deu dúvida? Volta o vídeo e você entende. Agora veja lá. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, 6 amperes, 10 ohms, U igual a R vezes I. Eu devo ter aqui 60 volts, tá? R vezes I, 6 vezes 10, 60 volts. Aqui eu tenho 60 volts. Se eu vier para esse cara aqui de cima, como é uma associação em paralelo, se aqui eu tenho 60 volts, aqui é 60 e lá também é 60. Em total é 60, porque na associação em paralelo não vai dividir a voltagem. Se eu pegar a parte de cima, eu posso fazer a seguinte conta: U igual a R vezes I. O U é 60, o R é R, que ele quer saber, e o I é 12 amperes. Muito bem, R é igual a 60 divididos por 12. 60 por 12 vai dar 5 ohms. A resistência desconhecida é 5 ohms. E se eu quiser saber qual é a intensidade de corrente que tem aqui embaixo, também não é difícil, porque se eu olhar para esse resistor de baixo, eu sei que a voltagem é 60 volts, porque é 12
tudo igual porque é paralelo. Se aqui é 60 volts, U igual a R vezes I, mesma coisinha. O U é 60, o R, U igual a R vezes I, né? O R é 30 e o I desconhecido eu vou descobrir. O I vai dar 2 amperes. O I desconhecido é 2 e a resistência desconhecida é 5. Cá para nós, isso não pode ser considerado complicado nem complexo. Fica difícil se você quiser ficar balizado em formulinha, porque a parte mais importante das associações de resistores não está naquele jeito que dá quando é em paralelo, quando é em série, e sim no que acontece quando é paralelo e quando é série. Quando é paralelo, que a voltagem é igual; quando é série, que a corrente é igual; quando é paralelo, que a corrente elétrica vai se dividir; quando é série, que a voltagem vai se dividir. É isso que tem que estar premiando na tua cabeça quando trabalha com esse tipo de associação. Mais 3 exercícios. Vou apagar o quadro magicamente, fazer o desenho magicamente e já começo. E a magia se fez. Muito bem. Os desenhos estão prontos, tá? Os exercícios agora que a gente vai fazer, esses 3 exercícios, ainda na apostila, mostram aqueles testes que você senta o bumbum na cadeira e aí pensa: puxa, eu tinha entendido tudo, o professor falou, parecia tão fácil, e agora não sai nada. E depois que o professor mostra para você como é que faz, dá vontade de se enforcar num pezinho de hortelã. Então veja bem, como é que a gente lida com isso? Exercício começando pelo 412. O 412 é da União Estadual das Mulheres, a UEM, a Universidade Estadual de Maringá, onde eu particularmente tive passagem por lá, foi lá que eu estudei. Mas enfim, esse exercício 412 da UEM, ele fala de uma associação de resistores e simplesmente pergunta quanto é a resistência equivalente. Você olha para isso e dá 3 tipos de ódio, 10 tipos de medo, porque isso parece muito difícil. Entretanto, quando eu mostro para você o que acontece aqui, dá vontade de você enfiar o dedo no próprio olho. Veja só, aqui eu tenho 12 e 15, que não precisa ser muito esperto para perceber que está em série, não é verdade? 12 e 15 em série vai dar 27 ohms. Se você olhar para esse aqui, ó, 21 e 6, também não precisa ser muito esperto para perceber que está em série, né? 21 e 6, 2 resistores em série, cuja associação é a soma da 27. 27, com esse 27, com esse 27, como as correntes são diferentes, estão em paralelo. 27, 27, 27, 3 resistores de mesma intensidade em paralelo, a resistência equivalente disso tudo aqui, ó, 27, 27, 27, vai dar 9. Claro, porque daí pega o valor da resistência e divide por 3. A resistência equivalente nessa associação inteira é esse 9 mais o 40 em série que está fora. Ah, foi, não acredito, pode acreditar. 49 ohms. O de fora está em série com o restante, então 9 mais 40, 49. É isso. Eu sei, você deve estar se xingando aí, e eu talvez quando fui aluno, talvez já tenha me xingado algumas vezes por problemas dessa natureza. Agora veja só, exercício próximo, bola para frente, 4.13, aqui no 4.13 vai acontecer o que nós chamamos de curto-circuito. Ah, é, professor? Vai. Isso aqui dá para perceber, eu preciso desenhar a corrente elétrica para que você consiga identificar o ponto no circuito quando aparecer para você. Imagine que a corrente elétrica vai sair aqui no ponto A, tá ok? Uma corrente elétrica aí. Quando ela chega aqui, vai dividir. Para cá você vai ter o I1, para cá você vai ter o I2. A corrente elétrica I2 vem aqui, I, chega aqui I2. Então tem outra opção. A corrente elétrica I1 chegou aqui, ela tem 2 opções para chegar nesse ponto. Desse lado aqui, ó. Ela precisa vir por aqui por cima, ou por baixo, ou dividir, como aconteceu antes. Entretanto, como ela chega aqui, não tem resistência nenhuma, e lá tem uma resistência de 2, ela pode passar sem resistência alguma, encurtar o caminho. É um encurtamento do circuito, é um curto-circuito. Esse resistor de 2 não está funcionando. É igual aquela lâmpada da sinaleira traseira do FUC que eu havia falado, quando passa no
quebra-mola e está cheio d'água, que ela apaga. É curto-circuito, a corrente elétrica passa pela água e não passa pelos terminais da lâmpada. É o que rola aqui também, ó. Aqui nesse caso, passa por cima e isso aqui não funciona. Quando chega aqui, o I1, note a diferença. Ele vai dividir. Por quê? Ele poderia ir só por cima, só por baixo. Não tem motivo para isso, tem resistência para todo lado. Então, já que tem para todo lado, ele se divide, vem para cá um I3, vem para cá um I4. O I3 dá voltas dessa aqui, o I4 sobe, eles se juntam no antigo I1. Vai juntar com o I2 e virar o I novamente. Então, nós verificamos o curto-circuito só nessa posição. Quanto vale a resistência equivalente da associação? Não é difícil. Esse aqui, ó, 8 e 8 em paralelo vai dar 2 iguais em paralelo dividido por 2, dá 4. Esse de 4 com aquele de 6 também está em paralelo porque as correntes são diferentes. 4 e 6 eu devo usar a regrinha do produto por soma. O produto é 4 vezes 6 e a soma 4 mais 6. 24, dado por numerologia aí, cabalística, hein? 24 por 10, que vai dar 2,4 ohms. Essa é a resistência equivalente da associação. Como que eu identifico o curto-circuito? Uma corrente elétrica tem que sair de um ponto e chegar no outro. Quando ela tem que ir de um ponto ao outro, tiver algum caminho que não vai ter nada, aí ela vai fazer o curto-circuito. Se não tiver, vai se dividir. É assim que eu identifico, ok? Agora, exercício próximo é o 4,15. No exercício 4,15, o autor conta para você que você vai ter uma potência dissipada nesta lâmpada de 165 watts. A corrente elétrica que pode passar aqui nesse fusível, lembra do sinalzinho do fusível? É 2 amperes. A pergunta é, quanto vale a resistência desconhecida R? Tá, professor, mas como é que eu faço isso? Bom, vamos lá. Primeiramente, a outra coisa, ele diz que tudo isso aí está sujeito a uma diferença de potencial de 110 volts, tá? Aqui eu tenho 110 volts de DDP. Como é que eu vou lidar? Primeiro, eu vou calcular qual é a corrente elétrica que vai passar só nessa lâmpada, usando alguma equação de potência de resistor que tenha a potência, que tenha a DDP e que me dê o I. É um π. Se eu usar o π só para esse aqui, ó, P igual a I vezes U, a potência é 165. O I, eu não sei. E o U é 110 volts. Professor, você não sabe se é 110. 110 é para tudo. E só na lâmpada. Isso é uma associação em paralelo. 110 aqui, 110 aqui, 110 em tudo. Não divide a DDP, não divide a voltagem. Assim eu posso escrever que o I é igual a 165 divididos por 110. O I vai dar 1,5 amperes. Muito bem, sabendo que o I é 1,5 amperes, eu vou fazer um desenho para você aqui, ó. Perceba que aqui eu tenho 1,5 amperes, obviamente que aqui embaixo eu tenho meio ampere. Como você sabe, aqui está vindo 2, que é o que passa no fusível. Se para lá está indo 1,5, para baixo veio meio, ok? Eu sei então agora a amperagem, meio ampere, sei a voltagem 110. Para saber o valor da resistência, a formulinha mais batida do universo, U igual a R vezes I. E aí, utilizando U que I, U igual a R vezes I, o U é 110. Muito bem. O R eu quero saber. E o I é meio ampere. O meio passa divididos, e aí a resistência vai ser igual a 110 dividido por meio. 110 divididos por meio vai dar 220 ohms. Ok? Muito complicado? Muito difícil? Tá clareando as ideias? Teve alguma duvidazinha? Volta o vídeo e vai ficar fácil de você entender. Mas eu não quero parar por aqui. Ainda tem mais somente um exercício que eu quero fazer. E para fazer esse um de novo, vou fazer a magia do apagar e desenhar o quadro em fração de segundos. Vai! A magia se fez! Ha! Olha aí! O exercício próximo é o exercício 4,17. Esse exercício lazarento, exercício terrível. Você olha para o teste e diz, meu Deus, o que eu vou fazer? Vamos recapitular? O que o 4,17 quer saber? Qual é a potência desenvolvida
desenvolvida por esse resistor de 20 ohms. Como é que eu faço isso? Ele conta que aqui tem um de 30, um de 60, um de 10 e uma DDP entre esse ponto e esse ponto de 100 volts. Como é que eu vou descobrir quanto vale a potência dissipada só naquele de 20? Você deve estar se perguntando, professor, eu não sei fazer nem a potência de tudo, quiçá só de um. Bom, não é complicado não. Olha só o que eu vou ter que fazer. A corrente elétrica sai daqui e chega aqui. E quando chega aqui, ela vai dividir por aqui, aqui e aqui? Não. A corrente elétrica vai passar direto e vai chegar aqui. O objetivo da corrente elétrica é sair daqui e chegar aqui de volta, né? Ela, quando chega aqui, ela tem a opção de vir por aqui, tem resistência. Vir por aqui, tem resistência. E vir por aqui, que não tem nada. E quando não tem nada, ela vai por onde não tem nada. Resultado, esse resistor de 60, curto. Esse resistor de 60, curto. Esse resistor de 10, curto. Está tudo em curto. Na verdade, eu só tenho de 20 funcionando, que é aquele aonde ele me pergunta a potência que está sendo agora desenvolvida por ele. Para eu saber essa potência, sabendo a resistência e a voltagem, eu devo ter alguma equação que me dá. Qual é a equação que me dá? Que me dá a potência, sabendo o U e sabendo o R. É o puro. Basta usar P igual a U ao quadrado sobre R. A potência, que é a pergunta, é U ao quadrado, 100 ao quadrado sobre o R, que é 20. Muito bem. A potência é igual a 100 ao quadrado é 10.000. 10.000 divididos por 20. Corta. A potência é igual a 500 watts. Essa é a potência desenvolvida pelo resistor de 20 ohms. Eu tinha que enxergar para resolver o exercício o curto-circuito que eu tinha na figura. Senão eu ia ficar patinando e não conseguiria fazer. Espero mesmo, porque eu lembro daquela aposta que eu fiz na sala de aula à noite ontem, mas eu vou esquecer. Quando eu chegar na sala não vou lembrar mais, não adianta me cobrar não, tá bom? Mas enfim, espero que você tenha aprendido a gostar disso. Dica: veja o que eu fiz, como eu fiz, entenda o que eu fiz. Depois, sozinho, você resolva os exercícios sem o meu auxílio. Deu dúvida? Vai lá e volta no videozinho, olhe novamente, até que você consiga fazer sozinho. Depois que você conseguiu fazer esses 7 exercícios que nós fizemos hoje, aí você vai tentar fazer os outros da apostila e você vai perceber como vai estar muito mais claro e muito mais fácil para você resolver a associação de resistores e trabalhar com circuitos elétricos. Um grande abraço e até a terça-feira novamente à noite aí na sala de aula. Até!